Muito bom dia a todas e a todos, os senhoras e senhores deputados, os nossos serviços e também os membros indigitados para o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, da RTP. Esta audição é realizada nos termos regimentais e de acordo com as competências da Assembleia da República e particularmente da Comissão de Cultura e Comunicação. Iremos ouvir Nicolau Santos, indigitado para Presidente, e Hugo Figueiredo e Ana Isabel Dias, indigitados para vogais. Damos as boas-vindas aqui à Assembleia da República e à nossa Comissão. Eu não posso deixar de dizer que, como é do conhecimento público, existe um cidadão que interpôs uma previdência cautelar relativamente a esta indigitação. Devo dizer que não foi nada comunicado à Assembleia da República. A Assembleia da República, em princípio, nos seus procedimentos não age de acordo com orientações dadas, enfim, pela comunicação social, mas ainda assim, mesmo que tivéssemos tido essa informação, do ponto de vista regimental, são processos autónomos e, como tal, não é a Assembleia da República que nomeia os membros do Conselho de Administração da RTP e, como tal, não se vai fazer qualquer adiamento. Bom dia. Em todo o caso, precisamente porque não nomeamos, isto são pareceres que são efetuados por nós e se por acaso, na eventualidade de haver alguma alteração, pois que teríamos que proceder a novas audições e novos pareceres relativamente a outras pessoas. Portanto, vamos continuar com esta audição. A grelha que iremos utilizar é uma grelha adaptada às circunstâncias. Os membros do Conselho membros indigitados do Conselho de Administração vão ter tempos diferenciados. O Dr. Nicolau Santos terá 10 minutos para uma exposição inicial e cada um dos outros membros indigitados para vogais terão 3 minutos cada um. Depois segue-se uma ronda dos partidos, os grupos parlamentares terão 5 minutos cada e finalmente os membros indigitados terão novamente os mesmos tempos que tiverem na abertura, isto é, 10 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Passo de imediato a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos. Muito bom dia, Dr. Nicolau Santos, é um gosto tê-lo connosco. Passo-lhe a palavra e dispõe de até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia. Bom dia, Sra. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação. Bom dia aos senhores deputados. Muito obrigado por esta oportunidade e por esta audição. Gostava de começar esta audição dizendo que, como foi referido pela Sra. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, que as nossas comunicações serão complementares. Portanto, falarei eu em primeiro lugar, depois o engenheiro Hugo Figueiredo, depois da doutora Ana Dias enfim, tentaremos completar a apresentação do nosso projeto estratégico para a RTP para os próximos 3 anos. Gostaria de começar por dizer, nos 10 minutos que me cabem, o seguinte: nós vivemos hoje em dia numa idade claramente de disrupção. Essa disrupção passa por várias áreas tecnológicas, do clima, da globalização, das desigualdades sociais, mas essas forças motrizes conduzem a uma pressão sobre as empresas também em determinadas áreas fundamentais, nomeadamente no domínio concorrencial. No domínio financeiro, provavelmente nos últimos 10 anos não serão financiados projetos que não tenham uma base sustentável. No domínio social, obviamente, e, finalmente, no domínio geracional. Portanto, há uma pressão sobre as empresas vindo destes 4 vetores. É neste quadro, portanto, conscientes claramente deste desafio e de muito trabalho que temos pela frente, que
pensamos que o serviço público de rádio e televisão é um pilar essencial da democracia e é um fator inquestionável de coesão social, de combate à desinformação e aos extremismos e de denúncia das desigualdades. O nosso projeto estratégico, que é enquadrado, como saberão, pelas orientações do Conselho Geral Independente e pelo contrato programa com o Estado, que entrou em consulta pública a partir de ontem, passa por 5 pilares estratégicos. O primeiro é uma informação isenta, independente, plural, rigorosa, fiável, ágil, sóbria, de confiança. Em segundo, conteúdos de qualidade que sejam inovadores, qualidade também, mas também inovação. Esses conteúdos, em terceiro, que sejam dirigidos a todos os públicos, não só àqueles que nós neste momento temos e queremos conservar, mas também a públicos que não temos neste momento e que queremos conquistar. Um quarto ponto é precisamente a utilização de plataformas tecnológicas adequadas, tendo claro que para alcançar certo tipo de públicos, nomeadamente os públicos jovens, é essencial fazer conteúdos específicos para eles, mas que também sejam disponibilizados por outras plataformas que não as tradicionais, ou seja, que não aqueles que nós estamos habituados, que nos habituámos durante anos e anos a seguir. E, finalmente, tendo consciência que só é possível alcançar estes objetivos se todas as pessoas que trabalham na RTP forem envolvidas, estiverem envolvidas, motivadas e orgulhosas de produzirem e trabalharem para o serviço público de rádio e televisão. A informação tem de ser vista como um traço distintivo da RTP, tem de ser o alfa e o ômega do jornalismo em Portugal. É assim que se cria um laço de confiança, claro, em todos os públicos, assente na ideia do que o que se passa na RTP é porque é verdade, é porque é o que aconteceu. Este caminho já vem sendo feito, queremos, obviamente, reforçá-lo, assente em 4 vetores. Esses 4 vetores são, obviamente, a credibilidade. Sem credibilidade não se consegue, efetivamente, conquistar públicos e a RTP tem essa credibilidade, quer na rádio e na televisão, e queremos reforçá-la. Em segundo lugar, é a liderança. Nós temos de ter a ambição de ter uma rádio e televisão que façam informação, mas que não façam apenas a agenda mediática. Temos de ter a ambição de que a informação da RTP marque a agenda mediática, que 30%, por exemplo, do seu trabalho, do ponto de vista de informativo, seja o seu próprio trabalho, a sua própria agenda e não a agenda que aparece e que em cerca de 80% dos casos, 70% a 80% dos casos, está pré-determinada. Em terceiro lugar, sobriedade. A recusa da informação espetáculo é essencial para criar esse laço de confiança. Finalmente, a separação clara, e isso vem em todos os manuais jornalísticos e também na grande tradição anglo-saxónica, a informação clara entre opinião e informação. São coisas, obviamente, diferentes. Dito isto, temos a consciência de um fenómeno que está a acontecer por todo o mundo, não só em Portugal. Os públicos mais jovens, digamos abaixo dos 30 anos, não veem televisão nem ouvem rádio nos meios tradicionais. Procuram outros conteúdos distribuídos através de outras plataformas, nomeadamente as plataformas digitais. A RTP já vem procurando responder a estes novos públicos. Temos, obviamente, de intensificar a maneira como queremos captar os públicos jovens, os públicos do futuro, que darão sustentação ao serviço público de rádio e televisão. Mas temos de fazer mais, portanto, na nossa organização. Do meu ponto de vista, temos de criar um espaço de liberdade e inovação para experimentar soluções, para ousar fazer diferente, fora da caixa e ir de encontro a esses públicos. Queremos sentir o borbulhar e a energia das pessoas, queremos que toda a organização venha a estar envolvida e motivada por este espírito de inovação e pela alegria de descobrir novos caminhos. Depois temos de ser mais e mais a rádio e televisão que apoia e mostra os novos movimentos culturais, os artistas, o cinema português, o teatro, a dança, enfim, todas as artes, a arquitetura e o que de melhor e mais surpreendente se for realizando em Portugal no domínio das artes. A RTP é um parceiro indispensável da cultura e da arte em Portugal. Não pode deixar cair essa bandeira e, pelo contrário, tem de aprofundar
até onde lhe for possível. Essencial é também a presença da rádio e televisão pública em todo o mundo, mas em particular nos países africanos de língua oficial portuguesa e junto das comunidades espalhadas pelo planeta. É da defesa da língua portuguesa e dos interesses estratégicos do Estado português que estamos a falar nesta matéria. Finalmente, a RTP não pode nunca ser vista como apenas mais uma televisão ou apenas mais uma rádio. A RTP tem de ser o paradigma, o exemplo a seguir do que deve ser uma rádio e uma televisão de referência. Um local onde estão os melhores profissionais e onde os outros querem trabalhar. A RTP tem de ser a referência para os 15 milhões de portugueses espalhados pelo país e pelo mundo, e é esse o propósito do nosso projeto estratégico que agora apresentamos. Muito obrigada, Dr. Nicolau Santos. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo, por favor. Muito bom dia, Presidente. Bom dia, caros deputados. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta sessão. O meu colega Nicolau Santos já deu aqui uma visão, vamos chamar-lhe de helicóptero, relativamente àquilo que são os grandes pilares do projeto estratégico que apresentámos, e então eu falaria um pouco mais em detalhe sobre alguns aspectos da área dos conteúdos que não foram ainda mencionados ou que não foram mencionados tão em profundidade. Em primeiro lugar, o tema dos jovens. É de facto uma prioridade para qualquer serviço público conquistar aquilo que podemos chamar os públicos da amanhã. Não haverá serviço público se não houver relevância para o respectivo público e, claramente, os jovens não são, neste momento, o público-alvo das rádios e televisões. O principal consumo de conteúdos não ocorre nessas plataformas e é absolutamente indispensável que a RTP acompanhe essa tendência. Isso implica que tenhamos que fazer um esforço, quer ao nível organizativo, para poder abraçar os desafios que esse segmento representa, seja também ao nível do orçamento que lhe tem sido dedicado. Portanto, o nosso projeto tem isso, enfim, grandes linhas a ser trabalhado claramente com as estruturas da RTP, mas está traçado nas grandes linhas que apresentámos. É necessária uma estrutura temática que olhe para os jovens de uma forma integrada e transversal em todas as plataformas, e isso será claramente um espaço também de inovação. É também esse um dos traços do nosso projeto. No entanto, nós não podemos esquecer tudo o que fazemos. O projeto está também claramente mais focado naquilo que é preciso de intensificar, mas nós, a RTP, fala para inúmeros públicos, para todos os públicos, na realidade, e nós não podemos esquecer todos esses públicos e as suas especificidades. É o caso das famílias. A RTP, para ser relevante, tem que ser relevante para um largo espectro de audiências, e os grandes eventos foram sempre a panagem da RTP e devem continuar a ser, sejam eles musicais, esportivos, sociais, culturais, políticos, etc., que marquem a agenda, que façam também a defesa da língua, da unidade do país, da coesão do país e a defesa de valores civilizacionais que são indispensáveis. Essa vertente deve ser também uma vertente formativa, e isso também será também um apanágio deste triênio, continuar a ter programas que privilegiem o que melhor se faz e que também que as pessoas possam aprender com eles e que não tenham um entretenimento não seja só puro e duro, e também tenha vertentes formativas. É o que também fazemos agora e que pretendemos continuar a fazer. Sobre a área da cultura. A cultura é absolutamente essencial. Aliás, uma boa parte da atividade cultural do país, de alguma forma ou de outra, está interrelacionada com a RTP, seja pelos apoios inúmeros que fazemos a todas as inúmeras também produções das mais variadas áreas culturais, mas seja também por iniciativas da própria RTP, seja na programação, seja de programação própria, seja no apoio ou em parceria com outras entidades. Portanto, isso vai continuar também. A produção independente já é, neste momento, um dos grandes pontos de força da RTP, tem vindo paulatinamente todos os anos a ganhar mais qualidade, mais proeminência, maior favorecimento por parte do público. Isso irá continuar e será também um bom
um bom complemento para todas as atividades que existem também de outras entidades oficiais que apoiam a produção independente. Os temas de diversidade, multiculturalidade, igualdade, equidade, são temas também que têm vindo a ganhar na nossa civilização cada vez mais proeminência, e muito bem, e a RTP também tem que ter aí um papel. Nós estamos a planear trabalhar também com as estruturas internas na melhor forma de o fazer, seja ao nível da programação, seja ao nível dos protagonistas, seja ao nível da representação das minorias, etc. Isso também será uma das linhas e pontos de força deste programa. Finalmente, uma palavra para as rádios e televisões das Açores e da Madeira. Elas estão previstas no contrato de concessão, fazem um excelente trabalho. Esse trabalho é para continuar. Foi feito um esforço nos últimos anos de apetrechamento tecnológico e de formação dos profissionais e das instalações da RTP nesses locais. Isso é para continuar e queremos que a RTP Açores e a RTP Madeira tenham também cada vez mais proeminência, não só nas estruturas locais, mas também com maior presença dessas regiões nas programações dos restantes canais, sejam eles nacionais ou internacionais. Uma palavra também para o Centro de Produção do Norte. O Centro de Produção do Norte tem um grande peso na produção da RTP já hoje em dia, tem algum atraso tecnológico que urge colmatar e ultrapassar rapidamente. É imprescindível conseguirmos desenvolver um plano de desenvolvimento tecnológico para o CPN que permita continuar a contribuir como tem contribuído até agora. Para isso é necessário avaliarmos as estruturas internas, algumas novas serão certamente criadas. Nesta fase ainda é prematuro estar a falar sobre quais é que serão, mas elas privilegiarão o tema da internet, dos serviços online, com responsáveis específicos e provavelmente também algumas estruturas que tratarão dos temas de inovação e de conteúdos temáticos. E com isso terminava a minha prestação nesta fase. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro Hugo Figueiredo. Passo agora, finalmente, nesta primeira ronda, a palavra à Sra. Engenheira Ana Isabel Dias. Tem a palavra, Sra. Engenheira. Muito bom dia. Muito bom dia aos senhores e senhores deputados e a todos os que estão a ouvir. Eu queria só ter a certeza que estão a ver-me, mas não estou... já estamos a ver e a ouvir. Pode continuar, Muito Sra. bem. Engenheira. Muito obrigada. Portanto, essencialmente, eu penso que o meu colega Nicolau e o Hugo Figueiredo já apresentaram o que se quer fazer e agora é importante saber também, termos aqui consciência de que é preciso os recursos adequados, seja em termos de recursos tecnológicos, portanto, atualização tecnológica, seja em termos de recursos humanos, que também já foi referido, que tenham que estar motivados, envolvidos e que consigam, de facto, pôr em prática todas o plano e os objetivos que estão no projeto estratégico. Começando pela parte de atualização, toda a atualização que é necessária em termos de tecnologia para conseguir concretizar as várias iniciativas e as várias, no fundo, linhas de orientação que já foram apresentadas. É fundamental que a RTP tenha cada vez mais a possibilidade de estar no digital com todas as ferramentas que hoje em dia se utilizam e, portanto, não podemos estar limitados, querendo ser o serviço público de comunicação social, seja rádio, televisão e também no digital, na internet. É muito importante termos as ferramentas tecnológicas que nos permitam estar onde as pessoas hoje consomem informação, onde consomem entretenimento, onde consomem cultura. E, portanto, é a rádio, é a televisão e é, como todos sabemos, o digital. E esta evolução, que tem vindo a ser feita no passado, tem que ser, de facto, assumida como muito importante e, portanto, temos que ter todas as possibilidades de estar no mercado com ferramentas digitais que permitam também endereçar os jovens, endereçar todos os segmentos e nas várias vertentes de conteúdos. Por outro lado, existe ainda um trabalho muito grande a fazer em toda a atualização de uma situação que era de profunda obsolescência tecnológica que a RTP tinha e que ainda tem em muitos casos, e, portanto, tudo o que seja na rádio e televisão, há aqui um trabalho que é preciso continuar a ser feito de migração para a alta definição. Não é concebível que um serviço público relevante não tenha toda a produção nativamente em alta definição
e depois também os arquivos, como é evidente, e, portanto, toda a evolução para a alta definição da televisão, toda a renovação dos estúdios e a renovação da rede de distribuição da rádio é fundamental para se conseguir, de facto, ser universal, como está previsto também no contrato de concessão, e termos os meios de exterior adequados àquilo que é a missão da RTP. Estou a simplificar, mas como é evidente, isto depois multiplica-se pelas várias localizações em que a RTP se encontra presente e, de facto, já foram nos últimos anos feitos alguns investimentos nestas várias vertentes em todas as localizações. Há umas que estão mais desenvolvidas, já estão num estádio mais avançado. Os Açores foi quem teve a renovação tecnológica mais profunda, porque vinha de um ponto de situação bastante mais limitado, porque estava mais atrasado. Neste momento a Madeira claramente tem vindo, agora nos últimos 2 anos, a sofrer já algumas evoluções e necessita ainda de muito mais para conseguir, de facto, chegar ao ponto onde queremos que todas no fundo, as localizações onde a RTP tem produção consiga chegar. E também já referido pelo Hugo Figueiredo, também no Porto, a atualização do espaço e correspondente à atualização tecnológica também é fundamental. Por outro lado, a própria tecnologia renovada também permitirá ter processos muito mais atualizados em termos de trabalho, em termos de produção, em termos de automatização na própria produção, em termos também de facilidade, conseguir depois toda a catalogação e o arquivo. E, portanto, de facto, a eficiência interna também vai aumentar muito, uma vez conseguido ultrapassar esta substituição de tecnologia que é absolutamente crítica para conseguirmos ter os meios, eu diria que são a base para podermos conseguir depois ainda melhor fazer o serviço público de rádio e de televisão, e que tem que ser cada vez mais multiplataforma quando é produzido e, portanto, também o digital. Por outro lado, precisamos ter os recursos que sejam os recursos humanos, que tenham as competências adequadas não só a esta nova realidade de produção, mas também às tecnologias que estão a evoluir e que queremos que evoluam. Portanto, esta evolução exige que seja feita muita formação interna, à medida que se vai atualizando os sistemas e que se vão atualizando as formas de trabalhar e também a própria realidade que é a produção nativamente para digital. Também são necessárias competências novas e atualizadas que poderão não existir e, portanto, muitas vezes têm que se suprir exatamente e é um objetivo que se tenha as competências todas, seja por formação dos recursos atuais, seja por havendo necessidade de mais recursos, tem que ser possível que os consigamos ter e consigamos ter novas competências. E depois as pessoas têm que estar motivadas e, portanto, a motivação passa muito, como também já foi referido pelo Nicolau e pelo Hugo Figueiredo, que é necessário que as pessoas se sintam envolvidas, se sintam motivadas pelos objetivos. Muito obrigada, Sra. Engenheira. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar a atenção que os tempos, as grelhas existem para serem cumpridas. Os senhores vogais indigitados utilizaram exatamente o dobro do tempo que... Eu peço desculpa que nós não vemos nenhum cronómetro, eu não tinha noção do... Pois, mas eu normalmente quando participo nestas sessões e estou em casa ou no gabinete, ponho um cronómetro no telemóvel, qualquer telemóvel tem um cronómetro e pode ser utilizado. Mas eu beneficiaram-se do facto do Sr. Presidente indigitado utilizar bastante menos tempo do que aquilo que tinha disponível e, portanto, enfim, no conjunto não excederam muito tempo. Agora vamos iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Passo a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a senhora Presidente, os meus colegas que estão aqui na sala e os que nos acompanham online. E cumprimento também os membros indigitados para o Conselho de Administração da RTP, o Dr. Nicolau Santos, o engenheiro Hugo Figueiredo e a senhora engenheira Ana Dias. A RTP, como já aqui foi várias vezes evidenciado, enquanto empresa concessionada pelo Serviço Público de Rádio e Televisão, tem um valor crucial para o país, porque tem um papel nuclear na defesa e consolidação do Estado Democrático. E esta audição, nesse sentido, tem um significado especial para a Assembleia da República e para esta Comissão,
na medida em que é uma etapa de um processo que desejamos que corra o melhor possível. Numa apreciação necessariamente breve, eu gostava de salientar que, a nosso entender, e em sintonia com as linhas orientadoras para a sociedade definidas pelo Conselho Geral e o contrato de concessão público, o anterior, porque o no recente foi só divulgado ontem, o projeto estratégico que é apresentado está estruturado em pontos nucleares de um serviço público independente, de qualidade, comprometido com a democracia e pautado pela universalidade, a diversidade, o rigor informativo e pluralismo, a inovação e a responsabilidade. Tudo isto de acordo com o que foi muito bem explicado já no preâmbulo do próprio projeto estratégico, sobre o signo que o Dr. Nicolau Santos classificou de disruptivo, e muito bem, o signo que é importante de uma renovação tecnológica e digital a todos os níveis, ao nível da gestão da sociedade, ao nível da programação, da construção de conteúdos, da sua difusão e também ao nível da gestão dos recursos humanos e da sua motivação. Não votarei muito tempo para destacar alguns destes pontos, gostava de dar conta que para nós a questão da universalidade, quer nas suas dimensões de técnicas, por caso das antenas, no nível da rádio, quer como o acesso dos conteúdos em multiplataforma, fazendo uma informação de proximidade, o reforço a nível digital, que já aqui foi referido, que é importante ao nível da RTP Açores, Madeira, do Centro de Produção do Norte, assim como da Rádio Televisão e Radiodifusão África e da Rádio Internacional, são questões importantes que aparecem muito bem referidas. A diversidade também parece-nos uma questão importante, não só reforçar a diversidade, como também o reforço da identidade própria dos serviços e dos programas de rádio e televisão. O rigor informativo terá sempre necessariamente um grande destaque. Foi com muito gosto que pudemos constatar a separação que aparece, e que o Dr. Nicolau Santos já referiu, entre o que são notícias e opiniões, entre a recusa de um sensacionalismo ao nível da informação, de uma informação espetáculo, a questão da literacia e do espírito crítico em geral para todo o público, com uma atenção adequada aos jovens e, nesse sentido, com certeza que não é indiferente a esse objetivo, uma aposta mais renovadora de conteúdos dirigidos para os jovens, em particular na linguagem. Registramos também a ambição na cultura, a RTP Palco, a RTP Ensina, a RTP Arquivo, que tem uma importância extraordinária, mas também a questão de uma gestão de responsabilidade, na otimização dos processos, na atenção aos recursos humanos, o rejuvenescimento, a qualificação, a formação, planos de carreira e mobilidade, diálogo e cultura de mérito. Há um ponto particularmente crítico que gostava de destacar e que permeio com muita força, porque me parece uma questão muito importante. Uma das missões fundamentais da Rádio e Televisão é a defesa e promoção da língua e cultura portuguesa. Já no passado, como foi referido aqui por Sr. Engenheiro Nuno Figueiredo, a RTP fez um esforço muito grande ao nível do documentário, de séries de qualidade, que têm a ver fundamentalmente com o rejuvenescimento deste ecossistema de produção no país e com a mostragem de produção nacional. O CGI também lança este desafio de uma forma muito veemente quando estabelece as suas linhas orientadoras. E foi com muito gosto que percebemos que a RTP, neste domínio, quer assistir a uma liderança efetiva, que, digamos, que vai para além das cotas obrigatórias de produção independente. Há aqui uma aposta muito forte na divulgação e distribuição a nível nacional de conteúdos, assim como na divulgação da música portuguesa, na interpretação dos públicos, na gravação de concertos, e tudo isso nós damos uma nota muito positiva. Temos uma pequena interrogação que gostaria de deixar colocar, que é em relação à universalidade. Referiu-se já aqui a questão da importância das delegações regionais do Açores e da Madeira e do Centro de Produção do Norte. O Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo teve a particularidade de enunciarem muito bem a necessidade de um desenvolvimento de um plano de investimento de requalificação técnica. A questão que eu gostava de lhes colocar é qual a relação desta requalificação técnica com o eventual entendimento que a equipa possa ter sobre a alienação de ativos imobiliários na RTP, no Centro de Produção do Norte da RTP. E depois também temos uma preocupação, e esta preocupação de fundo que gostávamos de manter, e será uma questão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá acompanhar, que é que, de facto, quando há um alargar da missão da RTP, e o alargar não só por todos os desafios digitais que são transversais a toda a sociedade, mas também desafios que
que estão lançados no próprio projeto, no programa de concessão e que vinham já nas linhas orientadoras do CGI, torna-se crítico para a RTP a existência de um enquadramento e ferramentas adequadas para responder a este objetivo. Isto é, meios técnicos que permitam produzir, emitir, distribuir televisão, também não só a nível tecnológico, mas também ao nível dos recursos humanos, ao nível da sua promoção, da sua qualificação, como aqui, repito, já foi muitas vezes evidenciado. Ora, no próprio contrato de concessão também aparece algo que nós saudamos, que é no sentido de, simultaneamente, haver uma diminuição progressiva da publicidade nos canais, exceto na RTP1. Isto parece-nos algo extraordinariamente importante quando se fala do serviço público de televisão e de rádio, assim como, por exemplo, uma forte relação que aparece no contrato de concessão e já também nas linhas, e está presente também no projeto estratégico, a ligação forte aos países africanos de língua oficial portuguesa, um forte investimento, por exemplo, na televisão terrestre com o canal de conhecimento, onde as questões da literacia também e da cultura se colocam, e também toda a RTP internacional. E, nesse sentido, nós consideramos que será muito importante acompanhar a questão do investimento da RTP e tentarmos ver de que forma é que o seu financiamento é compatível com a agenda que se desenha e que a agenda é essa que saudamos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Penso que esgotei o meu tempo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestres. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo o Dr. Nicolau Santos, o Dr. Hugo Figueiredo e a Dra. Ana Isabel Dias, agora indigitados para membros do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Agradecemos a vossa exposição inicial, uma comunicação reveladora do comprometimento que assumem perante as novas responsabilidades que irão desempenhar enquanto Presidente e vogais do Conselho de Administração da RTP. E se colocarem em prática o vosso projeto estratégico, será com certeza de enaltecer. Assim não vos falta coragem nem os meios necessários para, quer a nível da tecnologia, quer a nível dos recursos humanos, para o efeito. A RTP tem um papel de grande relevância no sistema audiovisual nacional e da vossa exposição inicial ressalta também essa preocupação. E enquanto serviço público, tem de contribuir ativamente para a formação cultural e cívica dos portugueses e para a construção de uma sociedade livre, pluralista e democrática nos termos previstos na lei e no contrato de concessão. Na posição de membros do futuro Conselho de Administração da RTP, os senhores elaboraram o projeto estratégico RTP 2021-2023, intitulado As mãos no presente, os olhos no futuro. Documento cujo envio desde já lemos e com a maior atenção e agradecemos. A revisão do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão em vigor desde 6 de março de 2015 deveria ter ocorrido em 2019. Chegados a maio de 2021, essa revisão ainda não ocorreu por inércia do Governo. Do nosso ponto de vista, lamentamos que o projeto estratégico apresentado por Vossas Excelências não tenha podido ser enquadrado num contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão já revisto e atualizado. São os contratos de concessão que definem pormenorizadamente os objetivos do serviço público e os direitos e obrigações da RTP e do Estado. Todos desejamos um serviço público de rádio e televisão forte, independente e capaz de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. Um serviço público de rádio e televisão assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade, baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, refletindo os valores comuns e servindo as necessidades e os interesses de toda a população e, muito em particular, das minorias sociais, como também referiram. Um serviço público de qualidade que respeite a ética, a igualdade e a liberdade, promova atividades educativas, desportivas e culturais e continua a afirmar a riqueza da língua portuguesa.
É por tudo isto que o contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e de Televisão, assim como o projeto estratégico da RTP 2021-2023 do novo Conselho de Administração da RTP, se revestem da maior importância. Assim, colocamos-vos as seguintes questões. O projeto estratégico da RTP 2021-2023, que Vossas Excelências entregaram, reflete muito bem a questão dos princípios e valores que deve reger a RTP. No entanto, gostaríamos de saber se, porventura, tem, em termos práticos, já alguma orientação que nos possam concretizar relativamente aos recursos humanos e financeiros necessários a prosseguir essa tão importante missão, para além daquilo que já foi inicialmente referido, gostávamos que concretizassem, se pudessem, com mais pormenor. Embora não querendo ir além dos limites naturais do início das vossas funções, gostaríamos de saber se já têm pensadas as atividades principais que permitam levar a cabo o vosso plano estratégico no futuro. Uma última questão. O Serviço Público de Rádio é muito importante, mas constata-se que tem sistematicamente sido desvalorizado face ao Serviço Público de Televisão. Mas o certo é que em muitos momentos de aflição social, designadamente catástrofe, greves, é o serviço de rádio que está mais próximo das pessoas e eu acrescentaria, é o serviço de rádio que está mais próximo das pessoas do interior do nosso país. Assim, e perante esta realidade tão concreta, gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre a forma de valorizar o serviço público de rádio. Termino desejando-vos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo e que consigam executar na íntegra o vosso projeto e que o mesmo contribua decisivamente para o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão cada vez melhor e mais próximo do cidadão, a bem da nossa língua e da nossa pátria. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, aqueles que estão presentes na sala e os que nos estão a ouvir por videoconferência. Quero também cumprimentar os membros indigitados para o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, o Presidente Nicolau Santos, os vogais Hugo Figueiredo e Ana Isabel Dias. Eu quero começar por fazer uma pergunta, várias perguntas, mas começo com aquela que está relacionada com a presença dos representantes dos trabalhadores na administração da RTP. Portanto, a Constituição prevê a presença de representantes dos trabalhadores nas administrações das empresas públicas. Na RTP, esse representante já foi eleito pelos trabalhadores com uma votação expressiva, apesar das circunstâncias do confinamento. A Comissão de Trabalhadores e os sindicatos já anunciaram que vão proceder legalmente para fazer valer esse direito que lhes vem sendo negado. Gostava de saber qual é a posição acerca da correção desta ilegalidade na RTP. Uma segunda pergunta. A proposta do novo contrato de concessão chega com 2 anos de atraso. Entre o aumento de despesas de 11 milhões de euros só nos dois novos canais e o fim das receitas publicitárias, que se prevê que seja acima de 3 milhões de euros, a proposta do Governo aponta para uma redução de cerca de 16 milhões de euros no orçamento da RTP. Considera que esta alteração de condições é compatível com a execução do seu projeto estratégico ou do vosso projeto estratégico para a RTP? O projeto estratégico que esta administração apresentou já contava com estes 16 milhões a menos, se não, onde é que irão cortar para garantir esta verba, se estes cortes irão ser na grelha ou no pessoal. Outra pergunta. Considera que estas circunstâncias são compatíveis com o descongelamento dos salários na empresa e com a regularização dos precários que asseguram tarefas permanentes nesta empresa e que têm sido excluídos do PREV-PAP? Outra pergunta tem a ver com a extinção da RTP Memória. O plano estratégico apresentado pelos administradores Nicolau Santos e Hugo Figueiredo aponta a extinção da RTP Memória. Já o rascunho de contrato de concessão transformava num canal histórico e documental, mas cria paralelamente um canal de conhecimento e um canal de programação infantil-juvenil. Alude ainda à integração deste canal no espaço de 24 horas da TDT atualmente alocadas à RTP Memória
isso levanta várias questões. Primeiro, a fruição do património audiovisual português, que era garantido pela RTP Memória, que vai ser espartilhado entre o Serviço Histórico e o Serviço de Conhecimento. Portanto, esta é uma pergunta. Portanto, perguntar aqui se este património vai ser espartilhado entre o Serviço Histórico e o Serviço de Conhecimento. Segunda pergunta, ainda relativamente a este assunto. Pelo meio, irá ser introduzido um canal infantil-juvenil. Portanto, como é que este canal irá ser encaixado nesta grelha? E também este canal infantil-juvenil irá estar acessível em sinal aberto de TDT, mas o canal de conhecimento, que inclui a telescola, estará acessível apenas pelos serviços pagos, pelo cabo, ou se estará acessível pela TDT. E quarta pergunta, ainda sobre este assunto, que balanço faz do canal RTP Memória, que leva à desistência de um serviço de conteúdos exclusivos da RTP, que garanta a fruição desta parte do património audiovisual português. Essa apresentação deve ser valorizada pelo trabalho editorial de enquadramento dos conteúdos apresentados. Deve ainda ser estabelecido um princípio geral de utilização de conteúdos do arquivo RTP nos canais, incluindo os jornalistas. No que respeita à rádio, há muito que o Bloco tem defendido a reposição das emissões da RDP Internacional em onda curta, mediante a recuperação das emissões dos emissores de pegões. Relativamente à onda média, consideramos que toda a rede de emissores no país deve ser objeto de um programa de investimento específico, com vista ao estabelecimento de emissão contínua e permanente, bem como à garantia de capacidade de aumento de potência dos emissores em caso de catástrofe. Considera neste plano que apresentam, consideram estes pontos? Outra pergunta. A comunidade de língua portuguesa é extraordinariamente vasta, múltipla e heterogénea, dentro e fora de Portugal. Para promover essa heterogeneidade, ao contrário de promover a inclusão de conteúdos nos diversos serviços do programa, este contrato vai promover a definição estanque da relação com os países africanos de língua portuguesa e a sua inclusão na TDT em Portugal. Por que razão não se opta antes pela definição de um Serviço Internacional de Língua Portuguesa com transmissão da TDT em Portugal? Outra pergunta. Peço desculpa, Sra. Presidente, estou a terminar. Na proposta de contrato de concessão, é proposta a introdução de um serviço infantil, atualmente na RTP2, no canal RTP Memória. Pretende-se exatamente o quê com esta estratégia? Aumentar a produção de conteúdos infantis dentro da RTP ou fora da RTP? Aumentar o número de horas de conteúdos infantil-juvenis na agora RTP Memória? E última pergunta. Das atuais serviços de programas RTP1, RTP2, RTP3, RTP Madeira Açores, RTP Internacional, RTP África e RTP Memória, passaremos a ter todos estes mais dois serviços de programas, RTP Infantil-Juvenil e RTP Conhecimento, que incluirá a telescola. Com que dinheiro e com que meios, onde, e só terminando, o serviço telescola estará ou não na TDT? Muito obrigada. Obrigada pela tolerância. Obrigada, Sra. Deputada. Estamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Dr. Nicolau Santos, o engenheiro Hugo Figueiredo e também a doutora Ana Dias, de agradecer as intervenções iniciais que fizeram, colocando no fundo os objetivos também e o plano que pretendem implementar na RTP, agradecendo também desde já o envio do próprio projeto estratégico, que também nos permite conhecer quais são os objetivos a que se propõem concretizar no tempo de gestão futuro da RTP. Para o PCP, e começava por dizer isto porque me parece efetivamente importante, é naturalmente inegável a importância de um serviço público de rádio e de televisão, que é aliás um dos pilares da nossa democracia. E este serviço público de rádio e de televisão tem um importantíssimo papel na garantia da pluralidade
e da diversidade, e já agora da diversidade cultural, social, desportiva, também na defesa e na divulgação da língua e da cultura portuguesa e na valorização de várias dimensões também da nossa sociedade, na educação, na ciência, na investigação, na cultura, nas artes, na inovação, no desporto, sendo também um garante de coesão social e territorial no nosso país, além, naturalmente, de todo o papel relevante que este serviço público desempenha junto das comunidades emigrantes e imigrantes. E, por isso, importa, naturalmente, que a RTP tenha as condições para cumprir exatamente este papel importantíssimo de serviço público de rádio e de televisão e também a missão que lhe está entregue, por força até do próprio contrato de concessão, nomeadamente com os meios humanos, com os meios materiais e com os meios financeiros que possam concretizar estes mesmos objetivos e que possam garantir condições para o cumprimento desta mesma missão. Há algumas questões mais concretas sobre as matérias que já foram apresentadas também e também sobre o documento que nos enviaram que nós gostaríamos de colocar, tentando não repetir questões que já foram colocadas anteriormente e desde já, por exemplo, no que se refere à matéria dos conteúdos, têm também uma indicação de manter uma aposta principal, digamos assim, na produção audiovisual independente e sem prejuízo, naturalmente, dessa mesma solução, de, por parte da RTP, haver também aqui um trabalho no âmbito da produção audiovisual independente. Importava aqui também conhecer ou aprofundar, ou que aprofundassem também, além da informação que deram, a intenção de se proceder a uma internalização de mais conteúdos, de produção de conteúdos dentro da própria RTP, além naturalmente dos conteúdos informativos, embora tenha havido já anteriormente uma internalização de conteúdos da RTP, mas se pretendem aprofundar, nomeadamente no entretenimento, considerando até que historicamente a RTP já teve também essa mesma capacidade e essas mesmas condições de produção de conteúdos. No âmbito da própria universalidade, do acesso às multiplataformas, como também colocam no próprio documento, importava aqui também abordar, no nosso entender, a questão da própria TDT, embora possam, de um ponto de vista até das condições para intervenção, não possam ter aqui uma intervenção muito direta, até por força da não propriedade da própria TDT, mas também importava aqui, além desta questão do novo canal, conhecer também acompanhamento que pretendam fazer ou intervenção que pretendam fazer nas condições em que a TDT também é transmitida aos portugueses. Porque a TDT, que deveria ser e tem que ser um elemento fundamental na universalidade, no acesso também à televisão, continua em muitos locais do país a não chegar nas condições em que deveria chegar e também perceber alguma reflexão que possam ter sobre isto. Sobre os centros regionais, os investimentos que são necessários fazer na Madeira e nos Açores, também no Centro de Produção do Norte, aliás, mais na Madeira do que nos Açores, e a necessidade de se transferir para a RTP ainda também o dinheiro que está em dívida por parte do Governo de há largos anos, se há também alguma reflexão e alguma intenção de intervenção sobre isto. E mesmo para terminar, Sra. Presidente, em relação à rádio, a necessidade de se proceder efetivamente a uma valorização da rádio que tem sido desvalorizada ao longo de vários anos, e também a questão dos trabalhadores. É falado, e não podemos aqui deixar de referir a questão de rescisões na página 14 de trabalhadores da RTP. O que nós queremos também saber é que ações é que pretende tomar o Conselho de Administração relativamente à valorização dos trabalhadores da RTP, à contratação com vínculo efetivo de todos os trabalhadores que a RTP precisa também para funcionar. Obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar à fase das respostas pelos membros indigitados do Conselho de Administração da RTP. Pergunto ao Presidente indigitado se quer que as intervenções sejam feitas pela mesma ordem ou se quer inverter a ordem para que possa falar em último lugar.
Estão a ouvir-me? Não. Agora estou a ouvir. Sim. Não sei se ouviu a minha pergunta. Ouvi sim, Sra. Presidente. Não, eu faço uma primeira abertura, passagem pelas perguntas, depois os meus colegas darão aquilo que eu for dizendo. Muito bem, então tem a palavra, por favor. Em primeiro lugar, gostaria de reconhecer humildemente perante os senhores deputados que há várias questões técnicas na parte da RTP, quer na rádio, quer na televisão, que eu ainda não domino. E, portanto, os meus colegas estarão em muito melhores condições para explicitar essas questões que foram colocadas pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas. Aliás, pelas senhoras deputadas parece-me que não há nenhum deputado a fazer perguntas, são senhoras deputadas. Não há, não. Nós aqui não cumprimos as cotas. Muito bem. Gostava de começar por uma pergunta que, aliás, é uma questão que foi colocada por várias das senhoras deputadas e que tem a ver, a senhora deputada Rosário Gamboa colocou logo a questão, entre outras, mas dos investimentos na RTP, se é compatível com esta agenda. Eu devo dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o novo contrato de concessão, ou a atualização do contrato de concessão que estava em vigor entre o Estado e a RTP, só entrou em consulta pública na segunda-feira, portanto ontem. E não está definido ainda. Enfim, eu suponho que quando há uma consulta pública pode haver seguramente contributos que levem a que o final não seja exatamente igual ao projeto inicial. Há uma preocupação evidente que, como todos compreenderemos, tem a ver com o facto de se a orientação neste momento é de reduzir a publicidade, tirar a publicidade em todos os canais da RTP, ficando apenas na RTP1 essa publicidade. E se ao lado são aumentadas as responsabilidades da RTP, com a TDT e com outras atividades de apoio à produção independente, programas infanto-juvenis, etc., como é evidente, colocamos perante uma situação de recursos escassos a diminuírem e despesas a aumentarem para tentar produzir o mesmo ou ainda mais. E, portanto, isto levanta, obviamente, um problema de gestão que eu suponho que terá de ser muito bem acompanhado e muito bem equacionado para se conseguir chegar a uma resposta concreta que não podemos estar a fazer hoje para tentar fazer aquilo que gostaríamos de fazer amanhã, mas que pelo meio há poucos recursos financeiros para tentar responder a tudo. E, portanto, eu diria que o novo contrato exige seguramente, e nós estamos a fazer isso, uma análise muito aprofundada dos impactos do ponto de vista financeiro, das orientações que neles estão contempladas e obviamente, tentaremos que seja possível compatibilizar tudo. Mas esta é seguramente uma preocupação. A deputada Olga Silvestre, do PSD, colocou também 3 questões. A primeira tem a ver com os recursos humanos e financeiros, e isso é um pouco aquilo que eu acabei de dizer. Quanto às atividades principais, o engenheiro Hugo Figueiredo e a Ana poderão dizer. Relativamente ao serviço público de rádio, eu colaborei durante 23 anos como comentador da Antena 1. O meio da rádio diz-me muito, assim como dizia Angola, é um meio muito importante de comunicação entre as pessoas, entre os povos, e é quem anuncia o que está a acontecer. E, portanto, há efetivamente uma preocupação da nossa parte de que o serviço público de rádio seja efetivamente cumprido em todo o país. Há projetos já em curso e a andar no sentido de renovar precisamente a infraestrutura que permita à rádio cumprir esse objetivo e nós olharemos para essa situação com muita atenção e procuraremos que isso seja, até ao final do nosso mandato, que isso seja possível cumprir esse desidrato. A senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda,
colocou um conjunto de questões. Eu penso que, no essencial, as suas questões dirigem-se muito mais ao contrato que está, neste momento, em debate público, do que propriamente em relação ao nosso plano estratégico, e, portanto, em relação a esse documento, nós não poderemos dar grandes respostas, porque é um documento do Governo, que está, como digo, em consulta pública, receberá seguramente contributos de muitas entidades, e, enfim, nós ficaremos sujeitos a esse contrato. Não cabe, penso eu, ao Conselho de Administração da RTP estar a responder sobre uma proposta do Governo. Em relação ao primeiro ponto que coloca, que é a representação dos trabalhadores na administração de empresas públicas, o que eu penso que podemos dizer é que não cabe também ao Conselho de Administração da RTP definir o modelo de governação da RTP. Eu vim, por exemplo, de uma empresa que não era 100% pública, mas onde o Estado tinha a maioria, que é a Agência de Notícias Lusa, onde havia um presidente, que ao mesmo tempo era executivo, portanto tinha funções de chairman e de CEO, e depois tinha 4 membros não executivos no Conselho de Administração. Na RTP não é assim, há 3 membros executivos. Portanto, os modelos de governação não são definidos pelos conselhos de administração, são definidos pelo acionista, o acionista maioritário ou exclusivo, como no caso da RTP, portanto terá de ser o Estado a definir qual é o modelo de governação e como é que deve ser constituído o Conselho de Administração. Em relação à senhora deputada Diana Ferreira do PCP, que é uma profunda conhecedora do setor de mídia, com quem eu tive o prazer de também contatar enquanto estive à frente da agência Lusa, eu deixaria as questões mais dos conteúdos da produção audiovisual independente e da TDT para o Hugo Figueiredo, os centros regionais também, enfim, a dívida do Governo há vários anos, eles seguramente conhecem melhor que eu esta matéria. Na rádio, repito a resposta que dei antes, eu quero valorizar a rádio, penso que a rádio é muito importante nas suas diversas antenas, cumpre muitos objetivos em vários domínios e, portanto, obviamente queremos valorizar, inclusive para chegar a novos públicos. Dentro da rádio estão-se a fazer experiências muito interessantes, quer no domínio cultural, quer... E, portanto, esse caminho é seguramente para ser aprofundado, incentivado, melhorado, com as condições que possamos disponibilizar. Relativamente à questão dos trabalhadores, nós temos uma grande preocupação, a doutora Ana Dias poderá falar sobre isso detalhadamente, no sentido de valorizar efetivamente os trabalhadores, dar perspectivas aos trabalhadores em termos de carreiras, em termos enfim, de estarem numa empresa que seja possível considerar dentro de 3 anos como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, pelo menos na área da comunicação social. É isso que queremos fazer, queremos dar muita atenção, queremos resolver os problemas que estiverem na nossa mão resolver e queremos envolver as pessoas todas neste movimento de inovação, de modernização, de paixão por trabalhar para o Serviço Público de Rádio e Televisão. Veremos o que é possível fazer, mas é seguramente esse o caminho que queremos prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua profunda intervenção. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indiretamente aqui às questões que foram levantadas pelos senhores deputados e que agradeço, iniciava aqui também pela ordem que foram colocadas. Uma primeira pergunta sobre o tema da alienação de ativos. A posição que, enfim, nós não estamos ainda, este Conselho é apenas ainda digitado, mas eu penso que uma boa prática de gestão é que os ativos sejam produtivos. Essa será uma boa prática de gestão, quer na RTP, quer em qualquer empresa, e de facto, existem alguns ativos, nomeadamente de índole imobiliária, que não só não têm uma componente produtiva, como inclusivamente apresentam um custo significativo em manutenção, desmatação, etc, etc. É conhecida a posição que está refletida no plano de atividades e orçamento, de que alguns desses ativos que não têm contribuição produtiva, que pudessem ser alienados. Como sabem, a decisão final não cabe sequer ao Conselho de Administração ou à RTP, são as tutelas, e nomeadamente até neste momento até o Gabinete do Primeiro-Ministro que tem essa última palavra, e portanto a RTP e o Conselho de Administração fará as suas propostas, e estas serão certamente avaliadas e cumpriremos aquilo que é a vontade
também do acionista nessa matéria. Temos também atenção, é evidente, àquilo que são as preocupações dos trabalhadores, que têm sido levantadas, nomeadamente no tema do CPN, e não querendo fugir à questão. Eu penso que a principal resposta que devemos dar é que, em primeiro lugar, deverá estar a capacidade produtiva da RTP. Estando assegurada a capacidade produtiva, deve-se conseguir os recursos financeiros para poder concretizá-la, no fundo, todos esses investimentos. O financiamento dessas atividades terá que vir de algum lado. Poderá ser da alienação de imóveis ou não. Portanto, é nesta fase aquilo que me cabe acrescentar neste momento. Sobre as atividades da RTP, nós no projeto estratégico que entregámos tínhamos aqui um conjunto até um bocadinho extenso de ações. Eu sem estar a lê-las, destaquei aqui algumas também mais relacionadas com as temáticas que me pareceram ser as que preocupavam mais os senhores deputados. Em primeiro lugar, a continuação do investimento nas plataformas e nos projetos que têm dado bons resultados, que estão a funcionar. Portanto, embora o projeto estratégico fale muito dos temas de inovação, há muita coisa que está a ser bem feita e que deve continuar a ser bem feita. E aqui pela ordem que está também no próprio projeto estratégico, RTP Arena, RTP Lab, RTP Ensina, ZigZag, tudo projetos que estão mais dirigidos aos jovens, que têm tido bastante sucesso e que devem continuar a ser... a merecer a atenção e o investimento por parte da RTP, aumentar as capacidades técnicas relativamente à inovação, seja a nível de estruturas, seja a nível de parcerias. O tema das parcerias é um tema que é muito transversal em todo o nosso projeto estratégico. Devemos procurar trazer novas ideias, novas formas de trabalhar, novas formas de produzir conteúdos e até, quem sabe, de distribuir, fazendo parcerias com entidades que tenham essas competências e que sejam elas nacionais ou até internacionais. Outro tema muito relevante e que consideramos também que vale a pena destacar é o tema da diversidade na programação, essa diversidade, seja ela nos géneros, seja ela também nos protagonistas, tal como tinha já referido anteriormente. As divulgações da música portuguesa e das artes em geral continuarão a merecer um enorme destaque, seja através de parcerias, seja através da programação, como aliás tem acontecido, nomeadamente na área da música, que tem tido uma série de novos programas muito recentemente, e finalmente continuar a fazer aquilo que achamos que é essencial, que é adequar todos os nossos serviços aos públicos-alvo. É imprescindível estar muito atento a todos os públicos, ajustar a perfilagem dos serviços de programas, sejam eles de rádio, televisão ou mesmo de internet, e ajustar o que é que serão as futuras grelhas em conjunto com os diretores desses serviços de programas e com os especialistas também nos públicos-alvo. Acho que com isso terminava a minha prestação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agora, para finalizar, passo a palavra à Sra. Engenheira Ana Isabel Dias. Tem a palavra, Sra. Engenheira. Muito obrigada pelas questões, que também creio que em grande medida foram interessadas agora pelos meus colegas. Aqui uma nota em relação que a doutora Diana referiu, que em relação à qualidade da TDT, de facto não é uma questão que esteja dentro da nossa âmbito de atuação, como é evidente, preocupa-nos, como não podia deixar como qualquer... que os canais públicos e não só cheguem às pessoas todas, mas não é algo que possamos diretamente atuar, sem ser aquilo que normalmente de facto também nos cabe, que é nós pagamos o serviço TDT e ele tem determinadas condições contratuais para ser de qualidade para ser entregue. Depois, em relação à valorização, o que é que estamos aqui a falar em termos de valorização dos trabalhadores, como é evidente, e como também já foi referido pelos meus colegas, a RTP é uma empresa que tem que se reger também pelo enquadramento acionista que tem e, portanto, estará sempre, no fundo, a gerir o que são as regras e o que são as possibilidades em termos de empresa pública na gestão de recursos, nomeadamente na contratação, quando é necessário contratar, enquadrado também pelas necessidades que têm a ver com o setor em que se insere. Portanto, nós sabemos exatamente, o setor onde estamos é um setor que tem muito trabalho que é dirigido a um programa ou que é dirigido a uma determinada época de um programa, e poderá eventualmente haver aqui especificidades que, se não tivéssemos alguns condicionantes, poderíamos utilizar algum tipo de formato de contratualização diferente da que por vezes também se utiliza. De qualquer forma,
e em termos de valorização dos recursos internos, há aqui questões que têm vindo a decorrer e que é importante até acelerar e, no fundo, ter aqui uma estrutura objetiva de revisão do modelo de carreiras para, no fundo, refletir aquilo que é a atualidade que hoje temos na empresa e que é obrigatoriamente diferente de quando foram definidas as carreiras há já muitos anos atrás, foi em 2005, e, portanto, é necessário garantirmos que esse trabalho é levado até ao fim e que existem mecanismos depois que as pessoas, por um lado, tenham o envolvimento, conhecendo quais são os objetivos da empresa e a sua função para concretizar esses objetivos, e, por outro, também consigam ter, no fundo, a avaliação e a sua performance que contribua para que possam evoluir na carreira, seja para mobilidade interna de outro tipo de funções, seja na própria função poderem evoluir e, portanto, os mecanismos que entendemos que são necessários passam também por criar essas metodologias de conseguir, de facto, mecanismos que hoje não existem de evolução na carreira mediante avaliação de performance, avaliação de desempenho, poderem as pessoas também manifestar-se se querem ir para outras funções e poderem ter formação adequada até antecipadamente para isso e, portanto, criar esses mecanismos de gestão de recursos humanos que estão dentro do que a gestão pode fazer dentro de uma empresa para envolver e motivar, é de facto algo que está nas ações que inclusive temos descritas no final do projeto estratégico. E penso que, essencialmente, era isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Engenheira. Agradeço às senhoras deputadas o leque tão variado de questões que colocaram e que permitiu aos nossos convidados, aos membros indigitados do Conselho de Administração da RTP, darem respostas também muito completas, muito abrangentes, sem se escusarem a nenhuma das perguntas, como às vezes acontece aqui na Assembleia. Desejo que, se confirmar a nomeação, como é expectável que assim seja, que tenham um excelente mandato, que tenham muita sorte. Às vezes também é preciso sorte, e que corra muito bem este vosso mandato, a bem de todos nós, porque todos nós, de facto, somos o público-alvo da RTP, como são todos os portugueses. Muito obrigada, muito bom dia a todos e dou por terminada esta audição.